Olá! De vez em quando eu escuto alguém dizer: se você compor uma bela canção, ou se eles deporem amanhã, ou é preciso que eles proponham situações especiais. E eu me deparo, portanto, com o verbo por, as flexões do verbo por, e não é tanto o verbo por, são mais os derivados do verbo por. Me deixa aproveitar, lembrar para vocês que o verbo por continua com acento mesmo depois da reforma ortográfica, tá? Então vamos ver. Passando adiante. Observe as seguintes estruturas em relação à estrutura do verbo por e seus compostos para alguns e seus derivados para outros. Eles comporam uma bela canção. Quando eu digo comporam, isso aqui é um prefixo, tá? Então, isso aqui é um prefixo. Eu poderia dizer comporam, eu poderia dizer deporam, proporam. Tudo que eu colocar aqui é prefixo. Mas eu estou conjugando incorretamente essa forma verbal. Por quê? Simplesmente porque quando eu conjugo o verbo por, eu não digo eles poram, eu digo eles puseram. Se eu digo eles puseram, o prefixo vai variar aqui. Então eu vou dizer como: propuseram, depuseram, impuseram, por exemplo. Então, o prefixo entra na forma básica do verbo por. Aqui, número 2. Quando os dois proporem, então, pro é prefixo. Então, não é porém. Então, quando os dois puserem. Então, eu vou dizer como? Quando os dois propuserem. Eu conjugo a base e depois eu acrescento o prefixo. E eu não erro mais. No número 3, se predispor. Olha o verbo pôr aqui. Mas para o verbo pôr, eu digo puser. Então, quando eu puser, quando tu puseres, eu chego já em mais detalhes. Aqui eu tenho um prefixo e outro prefixo. Então, eu tenho que conjugar o verbo base, que é o verbo pôr, para que eu possa, então, acrescentar a ele os prefixos. Observe o seguinte, se eu escrever aqui ao lado o verbo por, ele sozinho continua com acento. Se eu acrescer ao verbo por o prefixo, compor, depor, expor, contrapor, pressupor, predispor, impor, justapor, lembrem-se, o acento cai, ele desaparece. Então, o acento desaparece nos compostos do verbo por. Então, é só conjugar o verbo base, isso aqui é extremamente importante para nós, tá? E acrescentar o prefixo. Então, vamos ver. Eu quero conjugar o verbo pôr no pretérito perfeito. Então, ontem eu pus, tu puseste, ele pôs, nós pusemos, vós pusestes e eles puseram. Então, o verbo pôr está conjugado. Se eu resolver colocar um prefixo, então eu vou dizer ontem eu depus, depuseste, depois, depusemos, depusestes, depuseram. Se eu quiser colocar outro prefixo, então vamos supor, em vez do prefixo de, eu vou dizer pro. Então, eu propus, tu propuseste, ele propôs, nós propusemos, vós propusestes, eles propuseram. Se eu quiser dizer, por exemplo, contrapôs, a mesma coisa, pessoal. Então, é só você conjugar a base e acrescentar o prefixo. Corrigindo, então, as estruturas mais uma vez, eles comporam? Não, eles compuseram. Quando os dois proporem? Não, quando os dois propuserem. Se você se predispor? Não, se você se predispuser.
a estudar melhor a língua portuguesa, você vai falar e escrever de uma maneira bem legal.